que você acha? Como você acha que a genealogia lida com o sujeito? Fica super à vontade. Legal, Vinícius, legal. Né, a genealogia aqui, vou partir mais da perspectiva que eu estou mais próximo do Nietzsche, né, nessa temática da genealogia, que, como o Vinícius comentou, é um método ou um procedimento, né, que vai privilegiar muito mais as rupturas, as dissidências, as mudanças, as transformações, né, de alguma coisa, de um estado de coisas, de um saber, de um valor, né, e que, por conta disso, ela vai ser contrária àquele desejo de unidade, de eternidade, de linearidade que a história tenta muitas vezes colocar numa ideia, num pensamento, né? Como se a filosofia, um pensamento de um autor fosse uma continuação, um aprimoramento de um outro, né? E quando a gente pensa isso na história, né, o Nietzsche ele rompe muito com esses conceitos, essas ideias de essência, essa ideia do a priori, essa ideia de eterno, né? E ele vai justamente colocar uma proposta para a gente pensar a história nessa luta, nesse embate, onde o corpo prevalece sobre a ideia, né? A vontade de potência, a vontade de expansão vai prevalecer. E eu acho muito interessante essa questão do sujeito, principalmente na minha proximidade com a psicologia, de pensar uma tipo de ideia que é muito forte dentro da psicologia acadêmica também, de como se o indivíduo tivesse mesmo essa linearidade, como se o sujeito tivesse alguma essência, alguma coisa já dada e que fizesse parte dele, que eu teria que descobrir isso para descobrir o indivíduo. Isso é presente em muitas tendências de psicologia, né, inclusive na psicanalítica, que vai estabelecer o momento do complexo de Édipo, o período infantil como constituinte, né, e partindo para um olhar nietzschiano, né, num olhar genealógico, né, sobretudo, eu fico pensando o sujeito como uma multiplicidade, né, que é o que ele coloca mesmo, né, uma multiplicidade de forças, de potências e que não tem um caminho retilíneo que ele está alcançando. Quer dizer, são várias potências em luta, em disputa e que alcançam diversos caminhos. Ele não tem um lugar, não ocupa um espaço específico, ou seja, ocupa diversos espaços ao mesmo tempo que não ocupa vários outros também. Então fica muito difícil traçar essa ideia de uma unidade, né, de uma essência dentro dessa perspectiva. Eu acho que o sujeito, no olhar genealógico, ele se dissolve em multiplicidades, em embate, em luta, né, em luta por força, por intensidades, né, sempre nessa perspectiva de movimento e transformação. Né. Eu vejo a genealogia tentando captar esse momento, né, que a gente pensa genealogia, a origem, né, mas não é a origem no sentido inicial que uma coisa surgiu, mas no sentido do embate, como que essa coisa se originou e se transformou no tempo, né, que é uma coisa que geralmente a gente tem medo de olhar, porque essa origem pode mostrar para a gente uma coisa bem contrária àquilo que a coisa se aparece hoje para a gente. Pelo contrário, ela pode se originar, o próprio Nietzsche vai falar, o bom pode ter se originado do mal, né, de uma coisa ruim, né? Então ela não traz essa ideia de constância, né? E a gente vê no discurso filosófico, até nas ciências humanas de um modo geral, essa busca de constância no positivismo, nas perspectivas tradicionais, né? Que vão ser as perspectivas a perspectiva histórica mesmo, né? Que vão ser as tendências que o Nietzsche já no século XIX já criticava, né? Que no tempo dele, que até hoje ainda persiste, né? Ainda estão fazendo parte do cânone acadêmico, da maneira correta de pensar, vamos dizer assim, né, acadêmica.